isso vai influenciar no tratamento desigual dos grupos dentro da cidade, né, racial, ou grupos de classe, ou grupos de gênero, né, que a gente já viu que tem uma interseccionalidade dessas coisas, você não separa, a gente separa didaticamente, mas na prática elas são inseparáveis. Estamos começando mais um episódio do Dica de Especialista, projeto do Capô, grupo de pesquisa sobre cidadania, controle da ação policial e enfrentamento ao racismo, coordenado pela professora Jaqueline Muniz. No episódio de hoje, temos o prazer de receber como especialista a professora Jaqueline Senhorito, doutora em Sociologia pela USP, professora do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. E também ela lidera o grupo de estudos sobre violência e administração de conflitos, também na Universidade Federal de São Carlos. Professora, seja muito bem-vinda. Para começarmos, considerando sua trajetória acadêmica e profissional, conta para a gente um pouco como funcionam os processos de suspeição racializada e territorializada que acabam por orientar o policiamento extensivo em todo o território nacional. Eu comecei a estudar as questões da abordagem policial e a produção do racismo, né? O meu trabalho de campo é em São Paulo, mas eu tenho acompanhado, enfim, outros pesquisadores em outras cidades e estados do Brasil também, né, e também pesquisadores internacionais do tema, e aqui no Brasil há uma fala muito comum, né, uma explicação muito comum que os policiais dão para a decisão de abordagem, né, que é, enfim, a identificação de um suspeito, né, de uma pessoa suspeita ou uma pessoa em atividade suspeita, que, segundo eles, gera a decisão de abordagem. Então, a questão da atitude suspeita, ela também é o que define legalmente a permissão de abordagem no Brasil, né? Então, há uma previsão no Código de Processo Penal que diz que nenhuma pessoa poderia ser abordada, salvo se estiver salvo se houver fundada suspeita. Então, é muito interessante, porque, na verdade, a abordagem policial aos transeuntes e às pessoas, enfim, né, que não estão cometendo delito no momento, não é uma situação de flagrante delito, na verdade, a abordagem policial é vedada. Ela só é permitida numa situação em que houvesse, né, um fundamento de suspeição. E esse fundamento de suspeição, ele é, né, como diria a querida Jaqueline Muniz, um cheque em branco, porque não está descrito em lugar nenhum da legislação, né, o que seria objetivamente uma fundada suspeita, né, isso não está descrito também em normas organizacionais, né, e não está fixado pela jurisprudência. Então, na verdade, a gente tem um campo aberto aí, né, enorme, no qual, enfim, o policial que está fazendo a tarefa de policiamento, né, ele pode se valer, enfim, do conteúdo que ele quiser, né, colocar na ideia de fundamento da suspeita. E aí, como isso não está descrito em lugar nenhum, né, só pode ser acessado por técnicas muito qualitativas de pesquisa, né, que vão, enfim, depender, né, da explicação do próprio policial para atribuir o conteúdo, né, do fundamento da suspeita. Então, eu comecei a fazer essa pesquisa em 2013 e tive orientandos que foram a campo, né, e a campo comigo, né, a gente trabalhou bastante com entrevistas com policiais militares no estado de São Paulo, e trabalhamos também com observações de campo que
meus orientandos naquele momento fizeram, né, conversas informais com policiais, e de novo agora, em 2018 e 2019, nós fizemos um outro trabalho de campo, né, vários anos depois da primeira etapa, né, e confirmamos as mesmas informações, mostrando que não é um dado conjuntural, né, que essas coisas, enfim, têm uma duração no tempo, e que elas não mudaram muito, né, do que a gente ouviu em 2013 para o que a gente ouviu em 2018 e 2019. E também são resultados de pesquisa que são bastante parecidos com o que os pesquisadores encontram em outras cidades, no Rio, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, né, enfim, no Distrito Federal, vários outros contextos de pesquisa, né, que vão, enfim, demonstrar que esses fundamentos da suspeita se reproduzem, né, existe uma literatura também sobre isso, onde os pesquisadores vão compondo um quadro, né, que mostra que tem uma certa cultura policial de rua aí que é compartilhada, né, entre policiais do Brasil inteiro e, às vezes, até, enfim, fora do Brasil, a gente também vai encontrar alguma semelhança, né, na América Latina, né, de processos dessa natureza. E é um pouco diferente, né, do que se encontra nos países do norte global, né, embora lá também existam processos, né, de abordagem e de filtragem racial, mas que geralmente enfim, não tem os mesmos conteúdos, né, que a gente vai encontrar aqui, embora algumas semelhanças vão ser encontradas, né. Então, esses elementos de fundamentação de suspeita, né, que são oferecidos pelos policiais para os pesquisadores, eles sempre vão falar que não se trata de olhar a cor da pele, né, então todos os policiais que eu entrevistei, com exceção de alguns policiais negros, né, que tem sim uma crítica sobre esses processos de abordagem pessoal, né, e de fundamentação de suspeita, mas com exceção, né, dos policiais mais politizados na questão racial, né, o policial, né, padrão que a gente entrevistou, diz para nós, não, a gente não olha a cor da pele, né, e quando vão nos contar, então, o que eles olham, né, são elementos ligados na corporalidade, sobretudo, né, porque são situações, enfim, encontros que vão acontecer, em geral, na rua, né, ou em ambientes, enfim, sem muito controle por parte do policial, né, e, em geral, nessas situações de abordagem, o policial conta, né, muito com a sua própria experiência, e aquilo que eles chamam, né, que é de um saber policial de rua, que aqui em São Paulo é chamado de tirocínio, mas que em outras realidades policiais também se chama de faro, né, enfim, tem outros nomes, mas vamos dizer, são categorias que podem ser comparadas, né, e elas se referem mais ou menos à mesma coisa, mas aqui em São Paulo, essa categoria do tirocínio, né, que enfim, são algumas regras de experiência, né, e que mostram para nós uma tipificação de certos, enfim, tipos, né, humanos que os policiais encontram na sua profissão, né, e que dão a eles essa percepção de serem indivíduos suspeitos ou indivíduos que precisam ser abordados pela polícia, né, ou indivíduos cuja abordagem vai trazer algum resultado prático para a ação policial. Né? Então, o que eles falam, pelo menos na minha experiência aqui em São Paulo, né? Eles falam, em primeiro lugar, da vestimenta, né? Então, há uma vestimenta, então, um olhar que o policial vai colocar sobre a corporalidade, né, desse suspeito, que dizem né, que dizem os policiais que não tem nada a ver com cor da pele, né, mas que tem a ver com vestimenta. Além da vestimenta, né, ou compondo a vestimenta, o boné, né, então o uso do boné ou o uso do moletom com capuz, né, e o capuz cobrindo a cabeça, né, é uma das coisas que eles observam muito, né. Mas não é só isso,
né, eles olham também detalhes da corporalidade, né, que eles chamam assim de jeito, né, o jeito da pessoa, né, que é muito difícil objetivar, né, o que seria, que jeito que é esse, né, que desperta. Então, às vezes, um jeito de andar, um certo jeito de olhar, né, algo que, enfim, está nesses elementos de uma microinteração que se dá ali entre o policial, né, e a pessoa que ele está considerando ser uma pessoa suspeita, e que, né, para a nossa análise, vão levando a gente para processos de racialização, né, então eles falam, não é a cor da pele, né, e verdade, não é só a cor da pele, né, e por isso tem toda uma componente da corporalidade, né, que vai ser levada em conta, né, então, é o cabelo raspado, ou o cabelo coberto, né, às vezes o corte do cabelo, né, e tem um tipo de corte de cabelo que eles procuram, né, um certo escolhas de vestimenta, né, mas que eles também colocam muito peso, né, sobre a questão do jeito de olhar, né, do modo como anda, né, então você vê que há aspectos da corporalidade que estão sim relacionados com uma percepção de diferença e que podem remeter a nós, né, que essa diferença, então, está relacionada a traços físicos, né, e por isso né, se trata de um processo maior de racialização, né, que, segundo eles, não tem tanto a ver com a cor da pele, mas com esse conjunto de características, né, de racialização que estão associadas ao mesmo indivíduo, né. Então, às vezes, é uma pessoa que está vestida de uma certa forma, né, num cenário que não condiz com a presença daquelas pessoas, né, então a ideia de que, né, tem pessoas que não são naturais de certos locais, ou que pessoas que não são daquele local, né, então eles dizem assim, você está num bairro de classe alta, né, num bairro considerado bom, num bairro, né, melhor da cidade, num bairro de maior poder aquisitivo, e você vai encontrar uma pessoa vestida, né, com essas marcas, com esse jeito de vestir, né, que eles consideram que não é um jeito daquele local. Então, eles vão parar aquela pessoa para perguntar o que ela está fazendo ali, né. Eles falam bastante, assim, de vestimentas que não condizem com o clima que está fazendo naquele dia, né. Então, uma pessoa que está com um casaco muito grande, que está cobrindo muito a cabeça, que está com uma vestimenta que cobre muito o corpo, né. Mas aí também é um dado interessante, porque também não é só um fator objetivável, né, assim dizer, uma vestimenta que não condiz com o dia. Porque num dia de sol, né, se eles estiverem encontrando uma pessoa branca, que tiver de terno, né, assim, ele está bem vestido, está com o corpo bem coberto, né, num dia quente, mas as marcas de classe e de racialidade também vão contar aí para considerar aquela pessoa como não suspeita, né. Então, se eu estou na Faria Lima, ou na Avenida Paulista, ou, né, em bairros nos Jardins, na Vila Madalena, enfim, bairros considerados, né, de alto poder aquisitivo, e tem um jovem ali, certo, com capuz, com casaco, né, muito grande e tal, num dia quente, ele vai ser considerado suspeito, né, mas se o dia está quente e eu encontrar, né, num terminal de ônibus, um homem com terno e gravata, também não está, né, condizente com o lugar ou com a temperatura, mas essa pessoa não vai ser considerada suspeita, né, então tem marcas aí que interseccionam muitas clivagens, né, tem a racialidade, tem a classe, né, tem outros elementos aí, né, um certo estilo de masculinidade, né, que vão, então, classe, raça, gênero, né, que atravessam uma certa corporalidade, né, e que a gente poderia dizer que fazem parte do processo de racialização, quer dizer, de apresentação do corpo diferente, né, numa realidade social que é lida, né, através dessas informações, né, que vão remeter à diferença, né, de natureza entre os seres humanos. Professora, você podia explicar para a gente um pouco sobre como funcionam e como se operacionaliza, né, os conceitos de racismo institucional e estrutural
como eles funcionam na prática, e também um pouco sobre quais são os desafios do controle interno e externo da polícia, e como esses mecanismos de controle colaboram para a redução do racismo, da violência e da letalidade policial. Né? Então, o que é o racismo institucional? Ele não tem nada a ver aí com as percepções individuais do policial, certo? Embora as percepções individuais do policial, elas possam ser relevantes para o desfecho, mas o conceito de racismo institucional, ele não está referenciado em opções pessoais, né? Ele está tentando olhar como é a organização do trabalho policial, né? E aonde estão as brechas de decisão para que, né, determinados preconceitos possam se reproduzir, ou um determinado tratamento, né, discriminatório, um tratamento diferente para grupos sociais possa acontecer, né. Então, a primeira vez que esse conceito foi utilizado foi na Inglaterra, né, para falar de quando a polícia dava tratamentos diferentes para grupos raciais, né, diferentes. Então, o racismo institucional nas polícias. Aqui no Brasil, o conceito de racismo institucional estava sendo bastante utilizado para discutir a questão da ausência de pessoas negras nas universidades, né, principalmente nas universidades públicas, né, e deu margem a toda a reivindicação política do movimento negro para né, reserva de vagas, cotas e tal, e que eu sou de uma universidade, né, que tem cotas há 15 anos, né. Então, a questão do racismo institucional, ela diz assim, não, o professor, ele pode não ser racista, né, mas se, dentro da maneira como a universidade como um todo funciona, né, você não tem negros na sala de aula, ou quando tem negros na sala de aula, né, o tratamento dado às pessoas brancas e às pessoas negras é diferente, né, ou o sucesso escolar das pessoas negras, né, é sempre dificultado, ele é sempre bloqueado, né, e o processo e o sucesso escolar das pessoas brancas é facilitado, então a gente pode falar que está havendo um racismo institucional na universidade, né. Então a minha universidade pensou muito sobre isso, né, e existe um programa de cotas, né, e de uma série de princípios do programa de ação afirmativa, né, para o ensino superior, que tentam fazer, né, assegurar um tratamento igualitário, né, para os diferentes grupos. Então, às vezes, a gente tem que pensar, por exemplo, em formas de avaliação diferentes, a gente tem que pensar em aulas, né, que são preparadas com outras metodologias, né, que possam facilitar, né, o caminho de quem, enfim, não tem uma familiaridade tão grande, que a família não cursou a universidade, né, que ninguém da sua comunidade está na universidade. Então, são coisas assim. Passando, por exemplo, da polícia, né, o conceito de racismo institucional, ele vai pegar na mesma coisa, né, mesmo que um policial negro, né, que tem um letramento racial muito sofisticado, ele pode estar envolvido numa forma de planejar e executar o trabalho que vai direcionar a atenção dele mais para pessoas negras do que para pessoas brancas, né, mesmo que ele rejeite trabalhar com tirocínio, né, a maneira como as viaturas vão ser distribuídas pela cidade, a maneira como você vai identificar o que é uma zona quente, um hotspot, né, a maneira como os mapas de criminais vão expressar determinadas zonas da cidade, né, onde eventualmente você tem uma maioria de pessoas negras, né, e taxar no mapa aquelas zonas como zonas mais perigosas e tal, e que, portanto, predispõem já os policiais a ir com medo, né, para atender esse tipo de ocorrência, ir com medo para esse tipo de lugar, né, e ter uma tendência de escalar o uso da força de uma forma muito rápida, né, então tudo isso vai influenciar no tratamento desigual dos grupos dentro da cidade, né, racial, ou grupos de classe, ou grupos de gênero, né, que a gente já viu que tem uma interseccionalidade dessas coisas, você não separa, a gente separa didaticamente, mas na prática elas são inseparáveis, né, a classe e a raça, no Brasil são inseparáveis, né, porque é claro que, né, a grande maioria das pessoas pobres é negra, e a grande maioria das pessoas pobres mora em áreas de periferia, degradadas, que não tem um ambiente, né, são zonas de ocupação, ou são zonas de favela, ou são bairros, né, de condomínios, de baixíssima renda, né, que tem uma imagem deteriorada, né, que não tem uma manutenção
exterior muito legal, então, né, toda essa percepção, né, de um lugar, né, que tem essas marcas aí de lugar perigoso, né, de lugar onde as pessoas vão receber a polícia mal, né, então os policiais, eles têm um mapa mental da cidade na cabeça, né, e eles, dependendo do lugar onde eles estão, né, eles vão reagir de formas diferentes, né. E o racismo institucional vai se manifestar também, né, uma das coisas que a gente vê, por exemplo, na Polícia Militar de São Paulo, ela é uma polícia muito organizada, né, ela tem muitos protocolos, são mais de 100, né, o caderno de protocolos de ação e de abordagem, né, você tem mais de 100 situações catalogadas, a gente não sabe exatamente quantas, né, porque o caderno de protocolo de abordagens é sigiloso, né, então a sociedade civil não pode saber, né, e nem os pesquisadores podem ter acesso, né, para saber quais são os protocolos e como que os policiais deveriam, idealmente, se comportar na situação de abordagem, o que em si já é extremamente problemático, né, porque você que é cidadão, você não sabe como deve se comportar perante a polícia, né, mas a gente sabe que ultrapassou já a casa das centenas de protocolos, né, mas todos esses protocolos, eles vão intervir depois do momento que o policial tomou a decisão da abordagem, né, então, para nós, esse branco em relação à decisão, para nós isso é um elemento importante de racismo institucional, porque ele abre a porta, né, para que o policial acione, né, aqueles códigos, aqueles preconceitos e aquela cultura de rua que a gente sabe, né, que é atravessada por esses componentes discriminatórios, né, e que essa cultura de rua não é combatida pelos procedimentos da polícia, né, e ela não é combatida pela formação, nem pela maneira como a ação policial é planejada, né, então, tudo, a farda, o jeito como ele vai desembaiar um revólver, né, a postura corporal, tudo é extremamente esquadrinhado, né, pela polícia militar, há um controle muito grande do corpo do policial, da roupa que ele veste, né, do vocabulário dele, enfim, né, a polícia militar está muito interessada em mínimos aspectos de apresentação corporal do policial, mas olha que curioso, ela não está interessada em regular essa decisão de abordagem, né, então, para nós, isso não é uma falha e nenhum esquecimento, né, é porque você não pode escrever no papel, né, aborde as pessoas pobres, ou aborde as pessoas negras, ou aborde, né, as pessoas que você não gostar da aparência delas, né. Inclusive, teve uma vez um oficial em Campinas que escreveu, né, para intensificar a abordagem sobre pessoas negras. Deu ruim, né, virou um escândalo, a sociedade civil fez, né, muitos atos de desagravo, saiu na imprensa, né, porque é claro que você não pode explicitar essas coisas, né, então o fato de não haver, né, uma codificação, né, bem armada pela instituição, para orientar os atos de decisão do policial, nós consideramos uma ferramenta de racismo institucional, né, porque é aquela porta deixada em aberto, né, é aquele cheque dado em branco, para usar a expressão, né, super feliz da Jaqueline Muniz, que é dado ao policial para que ele decida, né, quem ele acha que é suspeito, né, e aí, obviamente, todo o sistema policial e, em seguida, todo o sistema judicial se beneficia, né, dessa ausência de limites e dessa ausência de critérios, né, primeiro, porque isso facilita a produtividade policial, né, porque, em geral, os policiais vão escolher aqueles tipos, né, que dão menos problema político para a polícia, né, porque se fosse uma decisão de ficar abordando pessoas bem vestidas na Avenida Paulista, provavelmente estaria abordando pessoas, né, com uma influência política, né, que iria fazer bastante barulho nos jornais, né, então, as pessoas que são abordadas, né, elas têm pouca voz no mundo público, né, então elas não conseguem reclamar, certo, da abordagem policial da mesma maneira como, né, pessoas que têm um capital político maior reclamariam, né, eu costumo sempre dizer assim, se você for parar, imagina, na linha 4, né, que passa
na Faria Lima, a linha 4 do metrô, né? Ela passa na Faria Lima, ela passa em Pinheiros, ela passa em Higienópolis, e ela vai chegar, passa na Avenida Paulista, né? E vai chegar na República. Se você tiver uma blitz nesse metrô, né? Vai pegar muito estudante, muito professor, muita gente branca, muita gente que trabalha em escritório, né? Imagina, se a polícia entrar e fizer uma blitz na saída do metrô, ou mesmo dentro do vagão, daria uma gritaria, sairia no jornal, né? Olha, a polícia está prejudicando a vida das pessoas, né? Mas, se a polícia fizer uma abordagem num ônibus, né? Lá no Capão Redondo, lá no Campo Limpo, ou lá no Itaim Paulista, né? Quer dizer, áreas menos valorizadas da cidade, que não são vistas muito, né, pelas mídias, etc., a polícia pode fazer abordagens, né, e parar o ônibus, mandar todo mundo descer e tal, e, né, a capacidade de vocalizar, né, a insatisfação dessas pessoas é bem menor. Então, o custo político, né, de fazer abordagens nas periferias, ou com perfis de pessoas, né, que tem pouco capital político, é bem maior, né, e para cumprir as metas de produtividade que a polícia militar tem, né, de fazer abordagens, de fazer apreensões, prisões em flagrante, etc., é preciso incomodar as pessoas com abordagem pessoal, né, e quem é que pode ser incomodado, né? Tá certo, então, besouro, depois eu te ligo, então. Tô pegado hoje aqui, tá? Dá licença, desculpa, dá licença, amigo. Eu fui assaltado aqui agora. Acabei de ser assaltado ali. Policial, dá licença. Se a gente for lá agora, a gente ainda pega. Calma, respira, tá certo? Conta aí como é que foi essa história. Eu tava andando na rua, falando no telefone com a minha namorada, meio distraído. O cara correu, pegou meu celular, ele tava armado. Tá, ele onde é que foi isso? Foi na Siqueira Campos, ali atrás, do estacionamento. Calma, foi Siqueira Campos. Tá certo. Como é que era o elemento? Mais ou menos dessa altura, magro, negro? Não. Preto, negro? Oi? Ele... Negão? Não. Negãozão? Não. Um criolão, não, assim? Não era branco. Então, um neguinho? Não. Pretinho, raça ruim? De sinal? Não, a pessoa branca. Ele era branco. Branco. Como é que era o preto que tava com ele? Que preto que tava com ele? Não tinha um preto com ele, não? Não tinha nenhum preto com ele. A pessoa tava só, um branco sozinho assaltou. Não tinha um preto do outro lado da rua, não, esperando ele? Não sei, eu não vi. Eu tava falando no telefone. Tá, o senhor sabe me dizer se esse elemento tinha alguma descendência africana? Eu não fui jantar com ele, eu fui assaltado por ele. Uma avó preta, não? Tia-avó? Não sei. Todos nós brasileiros temos descendência. Sim. Tá bom, como é que era o rosto do elemento? Ele tinha um rosto fino, assim, tinha uma cicatriz, acho que aqui, sem mais nada muito característico. E o cabelo era o quê? Rastafari, dreadlock? Não tinha dread nenhum. Era Black nenhum. Power, sarará? Não era sarará, era tererê. cabelo... Não era cabelo curto. Era curto, tipo Thiaguinho. Não, curto, tipo uma pessoa branca de cabelo curto, tem o cabelo curto. Tá bom, pai, vamos fazer o seguinte. Como é que Então, eu acho que as questões que têm a ver com racismo institucional, elas não são opiniões pessoais dos policiais, né? Elas são mecanismos organizacionais, certo? Decisões políticas que são tomadas, né, sobre como o policiamento vai ser feito, né, e que elas têm um impacto de produzir desigualdade de tratamento nos grupos, né, racialmente diferentes, né, então isso é que é racismo institucional. Professora, e quais dicas você daria para essa galera que quer pesquisar sobre polícia, seletividade penal, suspeição policial, racismo, o que é fundamental na sua perspectiva? Pesquisar, né, na segurança pública é bem difícil, tá? É bem difícil porque nós estamos lidando com organizações que são pautadas pelo sigilo, né? Então, isso que a gente estava falando aqui, enfim, essa ideia de transparência, né? Ela é uma ideia muito difícil, e a transparência, ela dificulta, né, a compreensão, enfim, das razões do trabalho policial e dos acertos do trabalho policial, mas transparência também é estar aberto aos pesquisadores, né? A função da universidade, né, como participante da sociedade civil, né, é de conferir transparência, né, a esses órgãos, é de melhorar essa relação, né, do público com as instituições, né, permitindo melhorar o conhecimento, né, sobre os acertos e os erros, né, que acontecem na política de segurança pública.
Então, é muito difícil pesquisar por causa desse sigilo, né? Então, tudo é muito sigiloso, tudo é muito perigoso, tudo é muito, não pode falar, não pode dar o dado, não pode mostrar, a gente não passa esse dado, né, para ninguém, né? Então, quando a gente começa a pesquisar nesse campo, né, a principal dificuldade que a gente tem é de ter acesso, né? Então, tanto para quem está dentro da polícia, quanto para quem está fora, né? Porque às vezes a gente tem um policial que vai para a universidade, né, com uma super boa intenção de fazer um trabalho ótimo, né, de juntar os conhecimentos que ele tem da prática com os conhecimentos, né, das ciências sociais, e, nossa, eu estou dentro, eu conheço todo mundo, vai ser super fácil. E aí ele vê que na prática não é assim, né, porque ele mesmo vai encontrar barreiras de acesso, né, às vezes o policial acha, né, que por ele ser de dentro, por ele estar fazendo um esforço, né, que ele vai pedir uma autorização e a chefia vai conceder e a chefia não concede, né. Muitas vezes, né, a própria ideia, né, de ter um policial estudando na universidade vai ser mal vista dentro das organizações, né, é como se o policial tivesse um interesse fora da carreira policial, né, mesmo que ele esteja pesquisando educação policial, mesmo que ele esteja pesquisando, né, desigualdades dentro da polícia, mas existe uma tentativa, né, de exercer um controle de quem e do que se fala, né, sobre segurança pública no Brasil, né, então, essa tentativa de fazer esse controle, ela recai sobre os policiais pesquisadores, né, e os pesquisadores não policiais também, né, essa intenção de ter um controle, né, sobre o que pode ou não ser dito a respeito da polícia, né, então sempre tem essa coisa, assim, de estigmatizar, né, vocês especialistas da segurança pública, né, como se a gente não pudesse ser especialista, né, e como se o especialista não detivesse um saber legítimo, né, eu tenho uma pessoa que foi me orientando, que fez, né, que defendeu a tese de doutorado, o Henrique Macedo, né, ele captou no trabalho de campo, né, a ideia de quem senta a bunda na viatura é que sabe, né, então, o conhecimento é adquirido, né, com tanto de horas que você rodou numa viatura, né, mas olha, a pessoa que está na linha de frente, não necessariamente tem um conhecimento, né, de todo o conjunto produzido por aquela coisa. Então, há essa mistificação de só quem pode falar sobre segurança pública é polícia, só quem pode falar sobre a polícia é policial, né, e na verdade não é assim, né, porque enxergar o todo da segurança pública, né, para policiais ou para não policiais, exige um domínio, né, de saberes sobre pesquisa, sobre organização de dados, sobre, né, sociologia das organizações, etnografia, né, enfim, sobre políticas públicas, né, que o policial da rua, né, ele não necessariamente sabe ou sabe mais, né, do que alguém que está estudando isso, certo? Muitas vezes sabe menos, né. Então, uma das coisas que eu acho bem difícil nesse debate, né, é a gente, de fato, conseguir ter um acesso, né, favorável ao campo, né, então eu já passei, com orientandos meus, por muitas situações dessas, da pessoa achar que, né, por ela ser uma servidora né, das organizações policiais, ou do sistema prisional, ou do sistema socioeducativo, né, que ela vai pesquisar a partir de um outro, né, com uma perspectiva mais facilitada, e não é verdade, né, talvez ela vá pesquisar com um olhar diferente, que é muito importante, né, as várias perspectivas e tal, mas não necessariamente vai ter mais acesso, né, porque a tentativa de controle, né, do que pode ou não ser dito, ela também vai recair, né, sobre os policiais, como ela recai sobre os não policiais. No caso dos não policiais, com, né, o bloqueio da informação mesmo, né, não dá acesso, não autoriza a gente fazer entrevista. Na Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, os servidores da Polícia Militar, eles são proibidos de dar entrevista, seja para jornalistas ou para pesquisas acadêmicas, sem autorização do comando. Então, se eu quero entrevistar o meu vizinho, que é PM, eu tenho que ir lá no comando, entendeu? Pedir uma autorização e esclarecer. Então,
isso é super complicado, porque viola o sigilo de fonte, né, porque o comando sabe quem são as pessoas que eu entrevistei, né, então a gente não trabalha num ambiente, né, perfeito da ética de pesquisa, onde você consegue, né, manter o seu interlocutor em sigilo e tal. Mas principalmente os oficiais, às vezes a gente tem um oficial na família, às vezes a gente, né, tem um policial militar que faz parte da família, que faz parte, né, que mora no seu bairro, que é vizinho, enfim, nas nossas relações, frequenta a igreja que a gente frequenta, etc., e ele tem medo de dar entrevista e ser descoberto, né, porque ele não pode dar entrevista, então, nesse caso, ele estaria desafiando, né, uma ordem, ou, mesmo se ele for autorizado, né, aí, nesse caso, ele tem medo de dizer o que ele sabe, porque ele sabe que o chefe dele sabe que ele está dando a entrevista, né? Então, você não consegue um ambiente de confiança, realmente, com o seu interlocutor, porque esses mecanismos aí de controle de fala, eles estão sempre operando, né? Então, isso é difícil para quem é policial e para quem não é policial também, né? Por isso que a gente precisa sempre recorrer a outros métodos de pesquisa que não sejam só entrevista, né, que não sejam só observação direta, observação de campo. A gente tem que trabalhar com dados documentais, né, a gente tem que trabalhar com questionários fechados, né, e ir triangulando essas informações, né, para que a gente possa, de alguma forma, filtrar, né, essas barreiras de acesso que são muito comuns quando a gente está pesquisando nas organizações policiais, nas organizações penitenciárias, e no sistema socioeducativo. Bom, eu acho que você tem que ser absolutamente genuíno e sincero com o seu interlocutor, né? O seu objetivo de pesquisa, ele tem que ser propriamente científico, né? A gente não pode contar uma história para o nosso interlocutor, né, e ter outra história na cabeça, certo? Eu acho que isso é muito importante, o trabalho de estabelecer relações de confiança, né? De dizer, olha, você pode interagir comigo, né, eu sei os constrangimentos institucionais que você passa e eu não quero te prejudicar, né, então eu acho que esse tem que ser assim, quando a gente vai a campo, a gente vai com essa bagagem já, sabe, a gente vai carregando essa pedra, né, de saber que o nosso interlocutor, ele está fragilizado na organização dele, né, e que ele pode ser prejudicado, né, por uma falta de sensibilidade nossa, né, enfim, escrever de uma forma que expõe o nosso interlocutor, né, de não preservar muito bem os nossos dados, de alguma forma fazer um leve trás, né, entre um interlocutor e outro, né, isso é terrível, né, então o nosso sentido profissional e a nossa adesão a um comportamento ético no campo de pesquisa, né, ela tem que ser fundamental, né, porque o seu interlocutor, ele pode sofrer uma punição, certo? Então, nós não estamos falando, assim, de pesquisar num ambiente, né, onde existe uma liberdade de ação maior, né, onde, no máximo, a pessoa vai ficar chateada com você, né. No caso de uma organização de força, né, de uma organização hierárquica, como são as polícias, como são as prisões, né, você está colocando a imagem do seu interlocutor, você está colocando, né, a carreira dele, né, numa situação de berlinda, né, então você tem que tomar muito cuidado, né, e ser muito, realmente genuíno, né, e sincero com os objetivos de pesquisa com o seu interlocutor, né, e não ter nenhuma pergunta bomba, certo, no seu questionário que vá fazer com que o seu interlocutor, né, se sinta levado a ultrapassar uma fronteira, certo, ou a te contar um babado maravilhoso, isso não vai acontecer, né, porque você está lidando com pessoas que estão vigiando o seu próprio discurso o tempo todo, né, então se você não entender isso, você vai errar bastante no campo, né, e provavelmente vai ter uma entrada mais dificultada, né, então acho que esses respeitos, né, com o seu interlocutor e com as fragilidades institucionais que ele vive, eu acho que é a coisa mais fundamental, né, o aprendizado mais importante que eu tento passar para quem está começando, né, e a segunda coisa é ler muito, né, você não está descobrindo a roda, né, já, por mais que seja um campo, né, difícil, que ainda tem muita coisa para ser pesquisada, muita coisa que a gente ainda não entendeu, por outro lado, também a gente tem muito acúmulo, né, então você não deve ir a campo ingênuo, né,
nem do ponto de vista teórico, né, metodológico e tal, porque você não leu, não conhece, não sabe o que as outras pessoas já pesquisaram, né, e também não pode ir, né, ingênuo do ponto de vista ético, né, e do tipo de relações que você vai, da delicadeza das relações que você vai estabelecer no campo, né. Então, acho que, né, seriam essas, né, não seja ingênuo, né, e não acho que você vai descobrir a roda, ou que vai, né, criar uma pauta bomba em torno das suas descobertas, né, a questão é bem menos glamurosa, né, e muito mais intrincada, muito mais difícil, né, é preciso trabalhar muito mais com sensibilidade e constância, né, do que com a ideia de, nossa, eu vou mudar o destino da pesquisa, né, sobre polícias no Brasil agora, né, é uma, sei lá, às vezes é uma tendência que as pessoas têm, porque é muita novidade, é muita descoberta, né, a juventude tem essa, né, essa ousadia que é ótima, né, mas a gente não pode, entendeu, entrar no campo com essa ingenuidade, né, é preciso estar muito bem preparado, é preciso, né, ter muita delicadeza e uma percepção muito importante, né, de que você está lidando com, né, com pessoas, né, e as pessoas têm também os seus constrangimentos, têm as suas dúvidas, né, têm as suas fragilidades, e é com esse material que você vai lidar todos os dias, né.